aqui a gente tem que mudar, fazer igual o Holmes, o 2 salas, né? Tem que sair de uma e entrar na outra, né? Se começar a dar problema, e para mim tá dando certo. Vamos ver. Pode ser que não dê problema, não. Foi a única vez que deu problema, foi? Foi, nunca vez. Eu botei para gravar, não sei se eu confundi na hora de gravar, eu botei para gravar e desgravei ao mesmo tempo, não sei o que houve, não. Bom, pessoal, a gente viu que você pode, né? Você tem um corpo rígido, você pode escolher uns eixos sobre o corpo rígido, né? De modo que o tensor momento de inércia, ele é diagonal, né? O tensor momento de inércia, nesse sistema, ele tem, então, na forma assim, né? Né? Isso em relação a esse novo sistema de coordenada aqui, né? Que são os eixos principais, né? Esses que eu chamo é 1, é 2, é 3, por exemplo. Né? São os eixos principais. Eixos principais de inércia, né? Então, na verdade, você pode escolher o teu sistema de coordenadas no corpo, de modo que o I é diagonal, né? Bom, porque senão, aí o nosso momento angular, né? Que o nosso momento angular, então o nosso momento angular, que ele é I ômega, né? Aí, em relação a esses eixos, ficaria bem simples, porque você tem L1 seria igual simplesmente lambda 1 ômega 1, L2 seria igual e L3 seria igual, né? Tudo em relação a esses eixos aí. Bom, não sendo o eixo principais, no caso geral, o L de I, a gente já viu que ele é ômega de J, ômega J, né? E aí tem uma mistura né? É uma mistura aí das componentes, né? Por causa desse termo aqui, que esse termo não é diagonal, né? Bom, aí agora eu quero calcular como é que ficaria, né? Aí é o que a gente conhece, é chamada equação de Euler, né? Como é que você calcularia, por exemplo, porque você sabe a variação do momento angular é igual ao torque, né? Só que aí tem um problema, né? Quando se eu calcular no caso geral, né? Esse I aqui, na verdade, né? Ele não é mais constante, né? Depende, os eixos estão lá, fixos, cada instante de tempo você calcula um momento de inércia, ele não é constante. Mas em relação aos eixos do corpo, né? Se eu pegar os eixos principais de inércia do corpo, ele vai ser diagonal, né? Vai ser diagonal e vai ser constante em relação ao eixo do corpo, né? Eu faço o cálculo, né? Os eixos estão acompanhando o movimento do corpo, né? Então, você vai ter que calcular, eu quero calcular a equação do torque, né? Então, tem que calcular em relação a esses eixos fixos, né? Então, você teria que calcular, por exemplo, escrever nosso momento né, o L como sendo L e I, né? Onde aí são esses 3 vetores aqui, do eixo do corpo, né? Por exemplo, E1, E2, E3, chamar assim, né? Mas são vetores unitários, né? Do corpo. Então, esses eixos
É isso, aqueles eixos definidos nos eixos do corpo, né? Então, isso aqui são aí, né? Definidos. Nas direções dos eixos principais. Então, se eu quiser calcular dl dt, vai ter uma componente que é dl dt aí, né? Mas vai ter também um termo, porque já que esses eixos são definidos os eixos principais do corpo, esses objetos aí eles estão girando, né? A gente já viu que a variação desses, de ômega i dt, né, di dt, né? A gente já sabe que esse di dt vale exatamente, né? Di dt é ômega, vetorial é i, né? Eu tô colocando nem chapéu, nem seta, mas isso aí são vetores, né? Os vetores definidos pela direção dos eixos principais. Né? Então, o nosso dl dt, ó, fica dl dt aí, mais ômega, né? Aí entra aqui, né? Vetorial L, né? Né? Isso aqui seria, então, o nosso... Né? Pronto. Então, isso aqui seria, então, nosso... Isso aqui seria tudo medido em relativo, né? Variação do momento angular, isso aqui é relativo ao corpo. Né? Tudo isso é relativo ao corpo. E vamos escrever, então, a equação, que o torque também... Vou escrever os torques em termos dessas componentes aí, não? Então, se a gente escrever essa equação, ficaria assim, dl dt, termo vetorial seria assim, né? Como se fosse assim, isso aqui eu chamar de d estrela, né? Aquele negócio d estrela dt, de L, mais ômega vetorial L. Então, você ficaria assim, com d estrela de L dt, é igual ao torque. Isso aqui é o torque. Né? Em geral, a gente faz isso aí, né? No centro de massa, né? Do corpo. A gente pode calcular o torque em relação ao centro de massa do corpo e momento angular em relação ao centro de massa do corpo, mas usando os eixos principais do corpo. Né? Então, se a gente abrir em componentes, vai ficar assim, né? Então, em termos de componentes, né? Vamos abrir em componentes, né? Esse termo, né? Você ficaria, então, ou em componentes. Componentes, vamos lá. Ficaria dl dt mais... Já viu quanto é que vale o L, né? As componentes de L são, quando é em relativo aos momentos de inércia, elas são assim, né? Então, vai ter um termo. Aqui vai ter um termo. Vamos colocar assim, depois a gente coloca, botar assim. Vamos escrever, abrindo aqui em componentes assim. Espera aí. Vou colocar aqui em termos dos vetores, base, né? Vetores principais, então ficaria assim, né? Mais ômega. O ômega eu vou chamar sei lá, aqui tem uma soma envolvida, né? Então vai ser ômega, vou chamar também ômega i, é i, né? Vetorial L, né? Só que o L, vou colocar aqui, seria LJ, EJ, né? Isso aqui tem que ser igual a esse vetor aqui que eu chamar de... Vamos chamar de outra letra aqui também, né? Chamar de K, né? Tem que ser igual a TI aí.
Ou seja, ficaria um troço assim, LI, DT é I, mais ômega K, LJ, EK vetorial EJ, tem que ser igual a T de I aí, né? Quer dizer que se a gente quiser abrir componentes aqui, a gente tem que usar o seguinte, eu multiplico o produto escalar de um lado do outro, né? Então, lembrando que é L escalar, EK vetorial EJ, eu posso escrever em termos do símbolo Levitivita, né? Isso aqui vai dar Epsilon L de KJ, né? Epsilon L de KJ, né? Lembrando que esses três eixozinhos são, né? São os vetores ortogonais entre si, né? Lembra que a gente tinha deduzido isso aí. Você tem os três eixos principais, né? Porque você tem o tensor, o momento de inércia, ele é simétrico, a gente viu que os vetores bases são ortogonais, né? A gente pode usar essa equação, você vai ficar com a equação assim, né? Multiplica por ela, então você vai obter a equação assim, ó. Pega o produto escalar por EL, né? Então você fica DL dt mais epsilon de L KJ, ômega K LJ, igual a TI, né? Agora, se a gente usar o fato de que o L de J é igual, sem soma, né? É lambda J, ômega J, né? Daquelas equações, né? Tá aqui os momentos de inércia, né? Em relação aos eixos principais, ó. L1 é ômega 1, lambda 1, ômega 1, L2, lambda 2, ômega 2, L3. Ou seja, LI é igual a lambda I, ômega I, né? Então, eu posso substituir isso aqui, né? Aqui tem uma soma em KJ, mas agora aqui não tem soma em J aqui, né? Porque isso aqui é igualdade só, uma igualdade tensorial. Então, você ficamos com DL mais epsilon DL KJ, né? Ômega K, LJ, né? Ômega J. Isso aqui é igual a T de L. Note que aqui tem esse, né? Esse LJ, ômega J. Quer dizer que se você separar cada um aí, né? Por exemplo, componente T1, então vai ficar assim, em termos de cada um, vamos ver cada um. Então, para L igual a 1, DL1 dt mais aí aqui eu tenho que botar, porque vai aparecer LJ, então eu não posso simplesmente trocar aqui, não, tá do LJ aqui, eu não posso simplesmente trocar, a não ser que esse LJ fosse um número que não dependesse de J, né? Aí você pode dizer, professor, mas aqui tem KJ, lambda J, mas aqui também tem o LJ, então isso aqui, todinho, isso aqui tudo aqui, não vai ser igual a esse camarada, proporcional a esse camarada aqui, né? Se fosse proporcional a isso aqui, aí tudo bem, aí isso aí daria zero, né? Mas então vai ter, quando eu coloco aqui, por exemplo, só para abrir aqui, vai ficar um termo epsilon 1, não, epsilon 1, aí então vai ficar epsilon 1, aí fica 2, 3, né, que vai ficar 2, 3, né, na sequência, né, se eu botar aqui L igual a 1, aqui só pode ser 2, 3 ou 3, 2, né, se for na ordem 2, 3 é igual a 1, né, então aqui ficaria 2 e aqui ficaria 3, né, aí o outro vai ter que trocar, né? Porque tem uma soma, né? Aí vai ter que trocar para o 3, 2. 3, 2 muda de sinal. Lembre-se que esse epsilon aqui, né? Aquele símbolo Levitivita, né? Isso aqui, 1, né? Que é o epsilon. Tá aqui.
lembrando, tá bem aqui assim, só para lembrar aqui, epsilon de 1, 2, 3 é igual a 1, e qualquer permutação, né, ímpar, epsilon de, por exemplo, 2, 1, 3 é igual a menos 1, etc, né? E dois índices iguais a zero, epsilon de I, L, zero, dois índices iguais. Então, aqui vai ficar ômega, né, se eu botar aqui 1, eu botei 1 aqui é 1, 2, 3, aí é positivo, né? Vai ficar aqui, ficaria 2, 3, então ficaria lambda 3, né? Ômega 2, ômega 3, né? Foi exatamente aqui quando foi, isso aqui foi 1, 2, 3, o J for 3, né? O K. Mas vai ter um outro que vai ter menos lambda 2, né? Ômega de 2, ômega 3. Isso aqui teria que ser igual ao T1, né? Quando for 2, aí vai ficar epsilon 2, só pode ser 1, 3, né? Aí, para ser positivo, epsilon 2 tem que ser 2, 3, 1, né? 2, 3, 1. Então, vai ficar epsilon 2, 3, 1. Quando for 2, fica 3, 1 para ficar na ordem, né? Epsilon 2, 3, 1, exatamente. Epsilon 2, 3, 1 seria positivo. Então, aqui seria epsilon 2, aí 3, 1. Então, ficaria 3, né? Lambda 3. Lambda 3. 2, epsilon 2, 3, 1, não. Lambda 2, né? Lambda 2. Aí fica 2, 3, né? Então, ômega 3, ômega 1, aí menos. Ômega 2. Não é lambda 3, não, professor? O primeiro? Aqui nessa primeira? É, porque aí a gente tem, o senhor já fez 1, 2, 3, mas também tem 3, 2, 1. 1, 2, 3, né? Ficou ômega 2, ômega 3, lambda 3, né? Aí o outro ficou. Não, aqui tá ok, né? Não, em cima tá ok, eu digo de baixo. Ah, o de Porque o senhor baixo. De fez 1, baixo, 2, 3, aí ainda tem o 3, 2, 1, outra sequência possível. eu peguei então 2 aqui. Aí 2, aí tem que ser, por exemplo, 2, aí tem que ser 3, 1, que é o positivo, né? 2, 3, 1, né? Que é o positivo. Isso. Então, 2. Não, aqui tá errado. Não é isso aqui não. Verdade. Não pode ser naquele. Porque o só tomou 2 aqui só pode ser 3, 1, né? Aqui. 3, 1. Então, aqui na verdade, esse aqui é o 3, 1, é o lambda 1. Desculpa, né? Aí agora vai dar lambda 3, né? Mega de 1, 3 que o mega 3, 1, que é a mesma coisa, né? Pronto, aí sim. Né? Tá certo? Tá certo. Tá certo. Aí quando você fizer agora 3, né? Quando você fizer 3, epsilon 3, aí pode ser 1, 2, né? Para ser, né? 1, 2 É, para o que, ser. o que faltou. Quando for 3, aí 1, 2, aí isso aqui vai ficar, então, 1, 2. Então vai ficar lambda 2, né? Ômega 1, né? Ômega 2, né? E o outro menos lambda 3. Você vê que vai ficar o produto né? O produto das... Se botar em evidência aqui, né? Na verdade, se botar em evidência, a diferença, né? Vamos dar um menos, vamos dar 3. Aí essas daí é que são as equações, são chamadas equações de óleo. Fazendo as equações de óleo.
equações de Euler. São as equações de Euler. Quer dizer, traduzindo, a equações de Euler seria exatamente essa daqui, né? Lógico. Mas aberta está aqui, seria dessa forma aqui, né? Aí você vê que fica o produto, né, dele. Aqui eu também posso colocar, na verdade, além do mais, né? Posso colocar, como os lambdas são constantes, aqui, na verdade, eu posso colocar, né? Aqui fica lambda 1, na verdade, eu posso até colocar, já que eu substitui aqui, na verdade, aqui fica lambda 1. Então, assim, lambda 1, ômega 1, melhor assim, ômega 2 e lambda 3, ômega 3. Você vê que vai ser uma equação diferencial, né, de primeira ordem, mais acoplada e não linear. Então, é super complicado de resolver essa equação. Então, alguns casos que a gente vai ver, uns casos aí específicos, para a gente entender um pouco essa equação aí, né? Essas equações aqui. Primeiro que o torque também, né? O torque é relativo ao sistema, né, aos eixos fixos, né? Tem que escrever o torque em relação ao sistema fixo do corpo. Os eixos principais, né? E lambda 1, lambda 2 são lambda 3, são exatamente os eixos principais do corpo. Então, tendo simetria, aí já ajuda muita coisa, né? Por exemplo, você pode ter o caso de dois, né? No caso de uma esfera, por exemplo, a esfera girando em torno de um ponto, seu centro, né? Fixo. A gente já sabe que a esfera homogênea, ela é diagonal, né? Então, lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3. Aí esses termos tudinho que desaparece, né? Porque lambda 1 e lambda 2, então esses termos todos desaparecem. Você vai ficar com a equação, né? A equação mais simples de se resolver, né? Quando o corpo totalmente simétrico, né? Mas existem os casos, tipo assim, um cone, né? Que tem, a gente sabe que tem simetria, né? Dois eixos de simetria, tem dois autovalores iguais. O lambda 1 é igual a lambda 2, aí só o lambda 3 é diferente. Se o lambda 1 for igual a lambda 2, ó, esses dois termos aqui, né? E já desaparece, né? O lambda 1 é igual a lambda 2. Se você tem, por exemplo, não tem torque na direção 3, aí automaticamente esse ômega 3 teria velocidade constante, né? Angular constante. Né? Então, tem várias situações aqui. Então, você pode tratar, primeiro, né, não havendo torque, né? Se o torque for zero, aí você tem... E também, no caso, o corpo simétrico, né? Que é o que ele trata aí, né, nesses casos aí. Vamos ver qual é aqui. Qual os casos que ele trata aqui no livro. Né? É. É exatamente o que ele trata aqui, nessa seção aqui, que é ação de óleo com torque zero. Né? Então, você vê que... Né? São as equações complicadas de resolver, mas você pode fazer algumas ponderações na equação, né? Uns casos específicos, não o caso geral, né? Não o caso geral. O caso geral. Que é exatamente o que ele vai tratar
tratar aqui, né? Essa equaçãozinha aqui da lambda 2, certo? Que é o caso que a gente vai ver aqui, o caso. Né? Algum caso, por exemplo, que eu falei para vocês, se você tem dois lambdas iguais, aí você tem um caso simples aqui, né? Por exemplo, observação. Se lambda 1, por exemplo, for igual a lambda 2, né? E o torque T3 for zero, então vamos supor essas equações aqui, vamos chamar assim de equação 1, 2, 3, né? A equação 3 fica como? Né? Lambda 1 foi igual a lambda 2, ó, isso aqui cancela, né? E torque zero. Então você fica com lambda 3, ômega 3, igual a zero. Aí você já tira uma constante de movimento. Ômega 3 é ômega 3 zero, por exemplo, que é igual a constante. Então, você já tira. A componente ao longo do eixo de simetria é constante, né? Você tem um eixo de simetria, se você tivesse exatamente, você tem uma determinada simetria, né? Em torno do eixo, né? E você está olhando aqui o eixo 3, por exemplo, e o eixo 1, 2, né? Então você tem uma determinada simetria, né? Para poder ter exatamente aqueles dois, né? O lambda 1 igual a lambda 3, né? Lambda 1 igual a lambda 2, né? Então, tem o eixo 3 aqui, né? Tem o eixo 3 aqui, é 3, e tem uma determinada simetria. Então, por exemplo, pode ser tipo um cone, né? Por exemplo. Tipo um cone. Né? Então, tem a simetria aqui, a gente sabe que os altos, que os momentos de inércia ao longo do eixo 2 e 3, né? Aqui 2 e 3, vamos supor que o E1 e o E2. Então, são simétricos, né? Então, no caso aí, você teria que o ômega 3 seria constante, né? Isso não tendo torque, né? Logicamente. Tendo torque, automaticamente você vai ter uma variação dessa componente ao longo do eixo 3, né? Bom, agora, o que o livro faz aí também é analisar as equações de óleo com torque zero, né? Ei, professor, deixa eu só perguntar aqui uma coisa. O senhor chegou na equação que foi o torque mais igual ao torque, mais o momento angular e a velocidade angular, né? O produto entre elas, o produto Isso. vetorial. Esse torque aqui, depois da igualdade, ele é em relação a quê? Esse Ele é em relação DL... aos eixos principais. Certo. Você vai calcular o torque das né? forças, né? Em relação ao centro de massa, e vai decompor esse torque em relação aos eixos principais. Certo. Por isso que ele é variável, porque, por exemplo, se você tem uma força-peso, por exemplo, né? Você vai calcular o torque da força-peso em relação ao centro de massa. Mas os eixos principais do corpo, eles são fixos em relação ao corpo, mas são variáveis em relação ao sistema, né? Então, tu tem que decompor a tua força-peso em relação a esses eixos. Por isso que ela vai ter uma dependência no tempo, né? Entendi. Depois, lá na frente, a gente vai ver como é que trata isso aí, né? E aí vai ter que tentar escrever, pelo menos de alguma forma, como é que ficaria essas componentes, né, do momento angular em relação aos eixos fixos. Porque aqui está aqui as equações, mas se eu conseguir escrever os meus eixos do corpo em termos de algum ângulo, né, que a gente exatamente vai ver, os ângulos de Euler lá na frente, né? Aí você consegue ter umas equações em termos de uns ângulos em relação ao eixo fixo. Aí você consegue, né, calcular o torque, né, em relação
né, decompor o torque em relação aí, no caso, a gente vai poder ver que dá. Esses ângulos que o senhor fala, aquele lá da física matemática 1, que É, gira. Eita. qual? Naquele da física matemática 1 que a gente aprende, que é os ângulos sólidos de Euler. Ali é, que É. é conta só. Aí, na verdade, a gente vai. Teve até aquele problema que eu passei para vocês na prova, que era A quarta calcular questão, né? o ômega, né? Ali é um pedaço, né, do ômega, que você variar aqueles vetores n chapéu, teta chapéu e φ chapéu, né? Ali é um pedaço que tem que compõe os anjos de Euler, né? A gente vai deduzir exatamente esse ômega em relação, né, que vai ter mais um termo extra, né? Depois a gente vai ver. Por isso que eu passei na prova para vocês aí, só aquela primeira parte, né? Tem uma outra parte ainda para obter, então, quanto é que vale o ômega em termos dos ângulos de Euler, né? E aí você consegue resolver alguma coisa, né? Mas no caso, né, caso de torque zero, vamos ver primeiro o caso de torque zero. Caso de torque zero, né, que as equações ficariam assim. Lambda 1, vamos estar assim, ômega 1 ponto, igual a lambda 2 menos lambda 1, ômega 2, ômega 3. Depois tem lambda 2, ômega 2 ponto, vai ficar igual lambda 3 menos lambda 1, ômega 3, ômega 1. E a outra equação só quiser. E a gente pode ver o caso, né? Aí caso 1. Então tem o caso de torque zero e o subcaso, caso lambda 1, diferente lambda 2, diferente lambda 3. Os três casos distintos. Né? Três casos distintos. Né? Faz umas né? Ele faz algumas ponderações aqui. Vou dar aqui, eu tenho um ponto. Aqui diz o seguinte: se não, aí você pode fazer uma análise assim no instante inicial. No instante inicial, né, em t igual a zero, aí ele supõe que o corpo está girando em torno de um dos eixos principais. Vamos supor ômega 3, né? Em t igual a zero. Né? Que estaria somente girando com... Né, aí, se você tem ômega 1 e ômega 2 naquele instante sendo zero, né? E estaria girando com velocidade, né? Em torno dos seus eixos principais, né? Vamos supor que você tenha a gente pode fazer aqui também é que dá para a gente ver uma coisa aqui, né, nessas equações aí, né? Se multiplicar tudo por ômega 1 do lado, ômega 2 do lado, fica produto, né? Ó, vamos pegar essas equações aqui, essa 1, 2, 3, se eu multiplicar essa equação aqui por ômega 1, essa aqui por ômega 2, essa aqui por ômega 3, vai acontecer, vai ficar o produto ômega 1, ômega 2, ômega 3, né? Isso aqui vai ficar ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc. Você vê que vai ficar igual, se você somar, ó, né? Essa cancela com essa,
o lambda, e tem alguma coisa errada aqui, lambda 1, lambda 2, aqui é lambda 1, né? Aqui é lambda 1, tá certo? Lambda 2, e as equações? Copiei, certo? Não. Só aqui é lambda 3, né? Aqui é lambda 3. Né? Então, mesmo o caso não geral, ou seja, tendo igual, tem uma coisa interessante aqui, né? Que você vê que se eu pego multiplicar a equação, nós vamos aqui A, B e C, né? Se eu multiplicar a equação A por ômega 1, equação B por ômega 2, e equação C por ômega 3, e somar as três equações, aí vai ficar um termo ômega 1, ômega 2, ômega 3, aqui vai ficar ômega 1, ômega 2, ômega 3, aqui vai ficar ômega 1, ômega 2, ômega 3. Só que a soma desses três termos aqui, ó, esse cancela com esse, lambda 3 cancela com esse cancela com esse. Aí então você tem uma equação que é interessante, que é essa daqui, né? Você tem lambda 1, né? DDT, né? Fica ômega 1 ponto, mais lambda 2, ômega 2, mais lambda 3, ômega 3 ponto. Tem que ser igual a zero, né? Mas isso aqui eu posso escrever o DDT, né? De 1 meio, lambda 1. Quer dizer que isso aqui é constante, né? Mas não é nada mais. Lambda 2, né? É igual a constante, né? Chama isso aqui de T, que é igual a constante. Isso, na verdade, é energia cinética, né? Do corpo rígido, né? Então, logicamente, se... né? Isso aqui vai ser constante, desde que não tenha torque, né? Independente dos... de lambda 1 ser diferente de lambda 2 ser diferente de lambda 3, você teria isso aqui constante. Então, se eu parto com esse camarada, né? Se eu parto com por exemplo, se eu tenho de alguma forma ômega 3 constante, a soma desses dois termos aqui, né? Deveria dar constante, né? Então, você tem já tem uma equação extra aí, que esse camarada tem que ser constante. Aí, logicamente, se lambda 1 for igual a lambda 2, então você vai ter um pedaço constante aqui, etc, né? Bom, aí, se no instante t igual a 1, por exemplo, e tiver somente uma velocidade ômega 1 igual ômega 2 igual a zero, se estivesse girando só ao longo de um eixo, por exemplo, só no eixo ômega 3, né? No instante t igual a zero, né? Aí você teria, né, o ômega 3 ponto, nesse instante seria zero, né? Ômega 1, ômega 2 seria zero, aqui seria, essas equações aqui seria zero, todas as equações daria zero, né? Então você teria, por exemplo, você só tem uma velocidade na direção ômega 3, por exemplo, no instante t igual a zero, todos esses termos aqui, por exemplo, ômega 1, ômega 2 seria zero, aqui tem ômega 2, aqui seria zero, aqui seria zero. Apenas ômega 3 diferente de zero. Aí você teria nesse instante inicial, né? A condição seria que ômega 3 ponto, ômega 1 ponto, né? E ômega 2 ponto, no instante t igual a zero, seria igual a zero. Né? Você pode obter daqui. Então, basta que eu comece com uma velocidade angular em um determinado eixo, né? Que as suas variações, ou seja, acelerações angulares, teria que ser zero, né? Em cada ponto, né? Nas próprias equações você pode ver aqui, né? Se eu tenho essa daqui,
só ômega 3 diferente de zero, os outros dois zero, então esse termo aqui vai dar zero, porque aqui ômega 1 é zero, ômega 2 é zero. Todas as três equações daria, né? Daria zero, né? Aí você chega a uma coisa, né? Que se você começa com a aceleração zero, né? Como isso aqui é constante, né? Aí você teria, ela que iniciou com essa aqui zero, então isso aqui teria que ser, né? Logicamente que essa aqui vai ter que ser constante. Aí você teria as três ômega teria que ser, né? O ômega teria que ser constante, né? Ômega 3 seria, se isso aqui for zero, seria ômega 3 zero no instante igual a zero. 0, 0, seria ômega 3, seria o valor dado aí, da energia. Né? E... Aí ficaria constante, né? E ômega 3 seria constante, né? Ela inicialmente é zero, as duas, né? Inicialmente é zero, sem torque, né? Elas continuariam sendo zero, né? Basta ver aqui, ômega 1, a condição inicial seria isso aqui, seria ômega 3 no instante igual a 0, 0, essa daqui seria 0, mas só que essa equação aqui, né? Quando tu... isso aqui tem que ser constante, isso aqui 0, 0, isso aqui seria constante, e, além do mais, né? Se eu ficar atuando, deixa eu ver, várias condições aqui, ômega 3 diferente de 0, né? Mas isso aqui seria 0, condição inicial, 0, 0. Aí, se eu derivar essa equação aqui, por exemplo, estaria ômega ponto, ômega 3, que é diferente de 0, né? Depois, ômega 2 mais ômega 3 ponto, né? Mas aí a gente viu 0. Então, ômega 2 ponto teria que ser 0. Né? A mesma coisa se eu aplicar duas vezes aqui, teria que ser 0. E aí você vai chegando à conclusão de que ômega 1, ômega 2 teria que ser 0 e ômega 3 teria que ser constante, né? Quer dizer, se eu começar com duas velocidades iniciais 0, angular 0, e uma diferente de 0, aquela dali vai ficar sempre constante e as outras permanecem 0, né? Ele fala aí, né? Bom, alguma pergunta aí, pessoal? A gente pode dar um intervalozinho e voltar depois. Tranquilo? Né, ó? Você pega essa equação aqui, faz ômega 1 igual a ômega 2 igual a 0. No instante t igual a 0, estou falando, né? Então, seria ômega 3 ponto, seria 0. Aqui, isso aqui 0, isso aqui 0, né? Isso aqui eu estou dizendo que isso aqui é ômega 3 no instante t igual a 0, diferente de 0. Então, seria ômega ponto 1, ômega ponto 2 seria igual a 0. Né? Aí eu pego porque você sabe que 0, 0, 0 aqui é a solução da equação, né? Lógico. Mas vamos supor que eu pegue essa equação, então eu sei que o ômega 1 é 0, o ômega ponto 1 é 0, o ômega ponto 2 é 0, né? Aí eu pego essa equação e calculo o ômega 2 ponto, né? A ômega 2 ponto daria quanto? Daria um ponto aqui, que a gente já viu que é 0, depois mais ômega 3 ponto que é 0. Então, ômega 2 ponto seria 0. A mesma coisa acontece com essa daqui. Então, se ômega 1, ômega 2 é 0, aí ômega 1 ponto no instante t igual a 0, ômega 2 ponto no instante t igual a 0 é 0, e ômega 2 ponto, ômega 1, 2 ponto, e ômega 2
2 pontos, derivada segunda de ômega 1, ômega 2 também é zero, né? Também é zero, né? Quer dizer, você pode até tentar, como é que será que daria para a gente eliminar, por exemplo, escrever uma equação só para ômega 1, só para ômega 2? Será que dá? Que seria eliminar essas... Uma equação, porque se eu dividir essa equação por essa, elimina o ômega 3, não? Elimina o ômega 3, né? Fica uma equação com ômega 1, ômega 2 ponto. Ômega 3, você imagina que o ômega 3 é diferente de zero, né? Qualquer instante. Então, isso aqui eu poderia dividir uma pela outra. Aí fica uma equação só para ômega 1 ponto e ômega 2 ponto, né? E tentar, né? Tentar, aí que não dá, né? Para eliminar. Exatamente. Se isso aqui é diferente de zero, eu posso pegar ômega 1, ômega 2, ômega 1, ômega 2. Dá para obter uma equaçãozinha também aqui, viu? Dividindo essa equação por essa, você obtém uma equação, né? Que relaciona... Quer ver que se eu dividir... Depois eu faço isso aí, né? Na cor, mas dá uma dica aqui. Se eu dividir essa equação por essa, aparece ômega 3, e com relação ômega 1 ponto, ômega 2 ponto, aí eu posso, né? Botar para cá, só tem uma equação. Por exemplo, só para a gente ver aqui, ó, dividindo A por B. Fica um troço assim, ó. Vamos dar um ômega 1 ponto. Né? É lambda 3. Lambda 3. Lambda 1, né? Aqui é lambda 1, né? Aí desapareceu, ficou ômega 2, ômega 1, né? Desde que o ômega 3 seja diferente de zero, né? Aí você vai ficar com a equação assim. Né? Lambda 1, ponto ômega 1, menos, aí vezes, né, esse troço aqui, lambda 3, menos, lambda 2, né? Aí vamos encerrar aqui, né? Isso aqui igual a zero. Que possa escrever isso aqui em termos da derivada, não? E aqui tem lambda 1. Menos, né? Pronto, depois a gente continua. Discute isso aí. Bota a presença de vocês, pessoal. Antônio, Wesley, Sabrina, Diego e Gustavo. Bem pouquinho pessoa, né? E o Wesley. Pronto. Vou parar a gravação, viu? Dá um tempinho aí pra gente aí. A gente volta depois. Tomara que dê certo esse negócio da gravação.